Segundo Coríntios, capítulo 5. Antes de adentrar ao vídeo, eu quero dar alguns avisos. É, a partir de agora, eu vou ler o capítulo inteiro e os versículos que eu não comentar é porque eu não tive nenhuma intuição, nenhuma ideia, nada a falar a respeito. Porque eu percebi que sobre eu pular versículo e sem comentar, primeiro que é praticamente ao mesmo tempo. Eu não, vai alterar poucos segundos no vídeo, né? E segundo que eu praticamente estou lendo todo o capítulo inteiro. Então eu resolvi a partir de agora ler os capítulos inteiros, né? Ou seja, vamos facilitar, simplificar em vez de complicar. O segundo aviso é que desse vídeo eu vou pular pro capítulo 9. Por quê? O próximo vídeo vai ser provavelmente capítulo 9. Por causa que eu já estava gravando o vídeo antes, só que eu não comecei do número 1 de Coríntios. Então, todos os meus vídeos vão ter playlist. Aí você pode clicar na playlist futuramente, aí lá, vamos por Efésios. Você clica na playlist Efésios e tem todos os capítulos de Efésios. Segundo Coríntios, que eu tô fazendo agora. Aí clica lá na playlist Coríntios e vai ter todo o capítulo de Coríntios, Gálatas e assim por diante. Eu pretendo resumir todas as cartas do apóstolo Paulo a princípio. Aí futuramente eu não sei como é que vai ser, né? Porque eu tô ligado no Novo Testamento. Então se eu achar que vale a pena fazer algum comentário do Antigo Testamento, eu faço também. Mas a princípio a minha ideia é ler todo o livro do apóstolo Paulo. Ou seja, Atos em diante. Então vamos a leitura do capítulo, né? Versículo 1. Estamos certos de que, se nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. O que ele está querendo dizer aqui? Nosso corpo ele é de barro. Então, a nossa habitação ela é terrena, não é eterna, né? E enquanto estivermos morando nessa tenda que é nosso corpo, nós gememos, almejando ser revista da nossa morada celestial. Então, o que ele está falando aqui? Está falando que Jesus prometeu, que ele estava indo para a casa do Pai, e a casa do Pai tem várias moradas. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Aí ele fala como seria mais ou menos o nosso formato lá, né? Porque, enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, nesse corpo físico, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial. Porque esse corpo aqui, despido no sentido que esse corpo não tem amparo nenhum. De lá nós teremos. Para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Ora, foi Deus mesmo que nos preparou para isso e concedeu-nos Espírito como plena garantia do que está por vir. Aí foi como eu falei, foi Deus que preparou várias moradas, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. E concedeu-nos o Espírito com plena garantia do que está por vir. O Espírito é o que? O Espírito Santo. As pessoas que creem em Jesus têm dentro de si a certeza, através do Espírito Santo, do sentir que se a gente morrer, a gente vai para uma casa, vai para um lugar melhor do que esse. Vai para uma das casas do nosso Pai. Portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que
Enquanto presentes neste corpo, estamos distante do Senhor. Por quê? O Senhor não está na matéria. Pois vivemos por fé, e não pelo que nos é possível ver. Ou seja, tudo que nós fazemos é pela fé. Nós vivemos por fé. Esse vídeo eu estou fazendo por fé. Sendo assim, caminhamos em confiança e preferimos estar ausente desse corpo para estarmos completamente presentes com o Senhor. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele preferia estar morto. Lá na época que ele ainda estava vivo. Por quê? Porque ele morto, ele sabia que estava ausente de Deus. Vivo, ele estava ausente de Deus, porque estava preso ao corpo. Mas quando ele morresse, ele ia se encontrar em uma das casas do Pai. Por isso, temos a ambição de lhe sermos agradáveis, quer estejamos vivendo nesse corpo, quer o deixemos. O que ele está falando aqui? Enquanto encarnado, ele estava procurando ser agradável a fazer a vontade de Deus. E desencarnado é a mesma coisa. É a vontade de Deus. O que importa para ele é a vontade de Jesus. Porquanto, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Ou seja, aqui é onde a gente entende o que é galardão. Galardão é o que você vai colher das suas obras. Uma pessoa lá que, um exemplo, quando Jesus estava sendo crucificado, o ladrão lá que estava morrendo junto com ele, um dos dois, né, falou assim: Jesus, né, quando eu morrer, lembre-se de mim no teu reino, né? Aí, ou seja, queria tomar o reino. E Jesus falou: ainda hoje estará comigo, né? Só que assim, o que o ladrão recebeu? Recebeu salvação, né? Só que ele não teve galardão, ele não fez nada por Jesus, nada pela obra de Jesus. E estava sendo crucificado por ter roubado. Então, ou seja, não fez nada de bom, né? Que galardão ele tem? Nenhum. Então, o que ele vai receber? Ele vai receber o que ele fez pelas obras praticadas. Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Então, compreenda o que é ter temor ao Senhor. Procuramos persuadir, ou seja, convencer as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus. Ele está falando sobre o que? O praticar, né? E espera que seja claro nas consciências, porque o apóstolo Paulo era um pregador. E lá na época dele havia vários pregadores. Então esse versículo vai ser explicado melhor mais adiante. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós. Foi o que eu falei, né? Agora há pouco. Sobre a questão dos apóstolos. Mas vos concedamos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Então, é aquela questão, não viver de aparência, e sim perceber o que está no coração. Ou seja, vou ler de novo. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós. Eu não estou me auto-recomendando, porque quem tem que ver é você, não sou eu, se eu sou de Deus. Um exemplo, né? Mas vos concedamos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa. Ou seja, você me viu, você teve a consciência que eu sou de Deus e você apoia na minha causa de ir pregar o Evangelho. De maneira que tenha as respostas para que se orgulham
das aparências e não do que está no coração. Ou seja, não se orgulhar da aparência, e sim do que está no coração da pessoa. O que a pessoa tem no coração para estar fazendo o que está fazendo. Pois, se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo é porque vos amamos. Então algumas pessoas falavam que o apóstolo Paulo era louco, né? Rapaz, se eu estou fazendo alguma loucura, colocando a minha vida em risco é por amor a Deus. E se eu estou fazendo alguma coisa com juízo, ou seja, com consciência, é porque eu amo vocês, eu não quero mal para vocês. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O que quer dizer com isso? Que Jesus morreu por nós. E se nós temos fé em Jesus, logo nós também morremos. Morremos para quê? Para a carne, para a matéria. Para deixar de fazer as coisas da carne, do pecado, e fazer as coisas do Espírito, que é o Espírito Santo, que é Deus. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo. Foi o que eu acabei de falar, para a matéria, para o pecado. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, viver para aquele que morreu e ressuscitou, que é Jesus Cristo. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Ou seja, se Jesus Cristo ressuscitou, ele é o único Filho de Deus. Ele é o próprio Deus, é o próprio Verbo que se fez carne, né? Que foi o que aconteceu. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, o que Paulo ensinou para nós? PNL na prática, renovação da própria mente. Esquece o que você fez no passado. Teu passado não tem o que fazer. Se você plantou o que você colheu, o que você plantou no teu passado, né? E ainda tem a coisa que às vezes você nem colhe nessa vida, vai colher lá na eternidade. Ou na próxima vida, para quem acredita em reencarnação. Que não importa, que o que eu estou trazendo é a palavra nesse momento, né? Não importa o que eu acredito. O que importa é a palavra. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação e as coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque se você conheceu Jesus, você não pode agir como antigamente, porque você conheceu o caminho, a verdade e a vida. Então você não vai fazer o que você fazia antigamente, que era errado, você vai fazer o certo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação, ou seja, o religare, né? A verdadeira religião é se religar com Deus. E como é que nós nos religamos com Deus? Através de Jesus Cristo. Por isso nós somos cristãos, nós somos cristocêntricos. E o religar, a religião, não é placa de igreja. Esse é o maior problema da humanidade hoje. Não é placa de igreja. Religare vem de religar. Religião vem de religare, que é religar. E se religar a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida. Não é placa de igreja, Jesus. Então é tudo por ele, para ele, por ele. Tudo. É porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, né? Aquela música. A ele é a glória. A ele é a glória. A Jesus. Pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, pecados, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Então, nesse momento, procurando ser um embaixador de Cristo através dessa mensagem que eu estou transmitindo a vocês. Portanto, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Ou seja, a partir do momento que nós temos fé em Cristo, nós morremos por Ele, e se nós, Jesus morreu por nós e nós morremos por Ele, porque se a gente tem fé nele, né?
É que nem eu disse no versículo lá em cima. Aí, o que que acontece? Jesus, ele deu um recado para todos os filhos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é isso que é ser um embaixador do reino. É pregar o evangelho. E pregar o evangelho, gente, não é só que nem eu estou fazendo aqui lendo a Bíblia. Pregar o evangelho, é praticar o evangelho. Entendeu? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, é isso, gente. A forma da gente se reconciliar com Deus é através de Jesus. E depois de nos reconciliarmos, nosso trabalho o sentido da gente estar vivo aqui na Terra é ser um semeador. É a parábola do semeador. É semear a palavra de Deus para as pessoas. E o mais importante que semear, gente, é praticar. E isso aí é uma dificuldade enorme, porque falar é fácil, praticar é que é complicado, né? E se a gente for pegar e falar um exemplo, né? Uma coisa que hoje alguém liga no telefone, no celular, aí o seu filho vai lá e pega teu telefone e você fala assim, avisa, fala pro fulano que ligou o telefone que eu não tô. Ou seja, o que você está praticando? Entendeu o que eu quis dizer? Então, assim, o prática é muito mais difícil. É muito mais difícil pegar e falar assim, olha, cara, eu não tô a fim de conversar. É diferente, é muito mais difícil. Ou seja, só que aí a criança, o filho, você pegou e falou assim, fala que eu não tô, ele acabou de ver o quê? A sua prática. Então, o que você fala sobre a questão de falar a verdade não condiz com a sua prática. Esse é um exemplo pequeno, mas é o que acontece. Então, assim, a palavra, ela até convence, mas o exemplo arrasta. É isso que eu quero dizer. Então, a gente tem que ser exemplo. Cara, eu não tô nem aí pra palavra. Cansei de palavra. Eu quero prática. Isso Nossa, isso mudou. É a minha forma. Eu tô cansado de palavra. Cansei de gente falar. Eu quero praticar. É isso que eu quero. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, comente e compartilhe. E se não é inscrito, se inscreve aí. Valeu.